Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, um programa onde a gente se encontra para falarmos sobre você, seu bem-estar físico, mental e espiritual. Eu sou Josi Toigo, estou aqui com o Luan e hoje com um convidado muito especial e muito querido por nós, que é o José Gil. O José Gil, ele vem estudando, se especializando e atuando na medicina tradicional do Oriente há mais de 40 anos. Então, ninguém melhor do que ele para estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo, Gil. Muito obrigado pela oportunidade que você está me dando, Josi, de apresentar o meu trabalho. Apresentar essa medicina fabulosa, né, sim, Gil? Sim, porque existem muitas dúvidas com relação de como surgiu, de como atua, né? Então espero que eu consiga explicar um pouquinho melhor para vocês. Ótimo. É uma medicina que percebo, Gil, que está crescendo aos pouquinhos. Sim. E a gente quer favorecer e levar esse conhecimento também para o maior número de pessoas possível, para que tenham acesso a essa medicina tão antiga, né, Gil? E para isso eu gostaria de iniciar o programa contigo, que tu explicasse um pouquinho assim o que é essa medicina, como surgiu, e depois também a diferença entre a medicina oriental e ocidental, que é a nossa. Sim. Então, a medicina chinesa, oriental, né, porque ela não é só chinesa, segundo meu professor, todo esse movimento surgiu no Tibete. A gente não sabe em que época. E quando desceu do Tibete, entrou na China, principalmente, em primeiro lugar, e na Índia. Então, o mais curioso da medicina oriental é que está tudo relacionado, não tem nada que esteja separado. Essa é a grande diferença, porque Hipócrates, na época que ele viveu, ele mencionava que o ser humano é composto de energia vital, sangue e líquidos orgânicos. A mesma coisa os chineses falam, a medicina oriental fala. Só que quando entrou a era cartesiana na Europa, esqueceu essa informação. E aí a medicina, desenvolveu especialidades, que também é uma coisa muito boa, que se desenvolveu muito. Uhum. Mas a principal diferença da medicina oriental e da medicina ocidental é que a medicina oriental ela atua muito, muito bem na prevenção. É um sistema completamente preventivo. Tanto é que um médico antigo na China, ele recebia honorários pelo fato de, com a responsabilidade de manter a saúde dessas pessoas. Quando algum membro da família adoecia, ele tinha que tratar sem receber nada. Era a responsabilidade da saúde e não da doença. E a medicina ocidental, infelizmente, tomou um rumo de tratar da doença. Ela é muito fraca em relação à prevenção. Uhum. Então, se unir as duas, fica perfeito. Uhum. Percebo também, Gil, uma participação bem diferente do paciente da medicina oriental para a medicina ocidental, porque a gente vê até pelo número de farmácias que nós temos aqui, né? Sim. E hoje eu vejo o paciente da medicina ocidental um paciente muito passivo, que busca um médico quando está doente e me cura, me dá um remédio que me cure, né? Com pouco ou nada de preocupação preventiva e tampouco uma preocupação com o movimento próprio em relação ao tratamento. Quando você fala que o que nutre a nossa energia vital é o alimento e a respiração, basicamente todo o trabalho ele é interno, né? A medicina oriental ela vai dar ferramentas, orientações, mas todo o trabalho de saúde e também de cura precisa acontecer de dentro para fora. Sim.
Essa é uma grande dificuldade que eu percebo nesses 40 anos de trabalho, porque a maioria das pessoas coloca o médico tipo num local especial. Realmente o médico é muito especial, mas tendo essa atitude, o paciente deixa de participar. Quando ele chega no médico, ele só pensa assim: vim aqui, doutor, para você me curar. Aí o médico faz o diagnóstico, prescreve, mas o paciente não tem nenhuma participação. Quer dizer, agora está mudando bastante. Inclusive, dentro da medicina ocidental tem agora orientações, tem pessoas mais esclarecidas que dão orientação alimentar, né? Então, orientações de vida, o que é bom, o que é ruim. Isso aí, e tem médicos também que usam menos remédios, porque isso é em consequência da indústria farmacêutica, que pensa em ganhar. Não importa se o paciente vai adoecer. E hoje está muito complicado, porque a indústria alimentícia também não ajuda, né? Eles produzem assim coisas muito assim, por exemplo, você entra no supermercado, 80%, 90% é comida morta, comida que você guarda e não estraga. O pão se põe lá, fica lá 2 semanas, 3 semanas, não cria mofo, então está morto, cheio de conservantes, e a gente está ingerindo tudo isso. Eu acho que também uma questão assim na nossa sociedade, dos problemas assim gerais, é o problema assim da forma que as pessoas percebem a vida. Eu vejo assim, a forma que a gente vê o dia a dia, assim, o foco está sempre na questão de resolver problema, de fazer tudo com urgência, parece uma corrida que a gente tem um lugar para chegar, todo mundo muito apressado, muito nervoso, muito estressado. E o estado emocional, pensamento, sentimento tem uma frequência. A energia que o nosso corpo sente essa frequência e não tem que sentir uma vida assim só focada em problema, em estresse, em ansiedades, em depressão e essas coisas que a gente vê tão em alta na nossa sociedade. Não tem como o nosso corpo não adoecer também. Eu acho que assim, o nosso corpo é que nem a natureza. A saúde e o bom funcionamento dele é a natureza do nosso corpo. Nosso corpo não foi projetado para ter problema, ele foi projetado para funcionar de uma forma divina que a gente não tem como explicar. Como é que as células pensam, como é que as células trabalham. É uma coisa muito que vem, parece desse vazio, né? Dessa incógnita que é Deus, por exemplo, assim, essa consciência maior que rege tudo. E essa força, ela funciona naturalmente para promover o bem-estar e a saúde de tudo que é vivo. Só que conforme a gente começa a colocar um monte de coisas assim que não são naturais para nós, por exemplo, muito estresse, muito conservante nas comidas, muita tela, muita coisa que não é natural para o ser humano, não tem como não gerar doença. E o que a gente faz na nossa medicina aqui ocidental, né? A gente foca no problema. Sem olhar de uma forma ampla. Isso que eu quero dizer. Que a gente foca para os problemas de uma forma muito separada. O problema é de cabeça? Tá. Vamos resolver a cabeça. O problema é de pé? Vamos resolver o pé. A ansiedade? Dá um remédio para a ansiedade. Sem olhar um contexto geral que é o próprio sentido da vida. Se a gente não olha para o sentido da nossa vida, a gente não consegue dar direção para nada. Tudo fica vago, assim, sem sentido, né? Isso, Lu, isso também acontece porque nós não temos conhecimento da fisiologia da medicina oriental. Porque dentro da medicina oriental, cada órgão tem relação com o estado emocional. Então a gente precisa ter uma prática de observar. Nós precisamos, todo ser humano precisa desenvolver esse aspecto do observador. O recurso mais importante que a gente tem para desenvolver esse observador é a observação da respiração. Porque a respiração também tem esse aspecto yin e yang, né? Quando a gente inspira, o mundo entra dentro de nós. Quando a gente expira, o mundo sai de nós. A gente renova com isso. Essa é uma troca constante, né? Tem uma matéria também que eles chamam que a gente estuda um pouquinho, que é uma parte de psicologia dentro da medicina oriental. Essa parte de psicologia também é muito interessante. Fala sobre os 8 estados da consciência. Os 5 sentidos são 5 estados de consciência, né? O 6º estado de consciência é a ideia de eu. Eu sou. Eu gosto disso, eu faço. Eu não gosto. Como criança. Eu não gosto daquilo, eu não faço. Isso não é para mim fazer, porque eu não gosto de fazer isso. Então é essa pequena consciência que a gente tem, cheia de desejos,
cheias de querer e não querer. Uhum. Ela está conectada com os 5 sentidos. Então a gente gosta de ouvir coisas bonitas, não gosta de ouvir barulho. Uhum. Uhum. Né? Então a gente, né, na nossa cultura, na nossa existência, nós aprendemos que gostamos de algumas coisas e não gostamos de outras. Isso está, então, a sexta consciência está conectada com os 5 sentidos. Uhum. E a 7ª consciência, que é o nosso grande problema, que é essa consciência dual que a gente desenvolveu desde a época das cavernas. A gente estava lá dentro da caverna ainda sem fogo, não tinha fogo, o ser humano não conhecia o fogo ainda. Então você imagina a quantidade, a condição de medo que a gente viveu, que os seres antigos viveram. Não sabia o que tinha na caverna de noite. Não sabia que animal que ia entrar quando eles estavam dormindo. E aí começou a se desenvolver essa consciência dual, que o grande problema do ser humano é não conhecer a unidade. Antes, dentro do budismo, Zen fala muito sobre isso. Tem isso como objetivo. Conhecer o estado antes de nascer. Interessante isso de entender que o nosso verdadeiro eu é desvinculado do corpo e da mente, que é aquilo ali do estado do observador que tu comenta. Porque, se a gente for analisar a nossa realidade atual hoje em dia, se tu ficar vulnerável para o nosso sistema, o teu corpo adoece, tu deprime, tu fracassa e tu entristece, porque o sistema te leva a isso. O sistema te leva a uma alienação naturalmente. Pelo fato de nunca, nenhuma instituição que nós passamos desde a infância até a vida adulta nos fazer refletir sobre o sentido da vida, sobre quem nós somos de fato, né? Sobre esse eu desvinculado da matéria. A gente é muito focado nas 3 dimensões, modo de sobrevivência total. Tu me mata, tu me ataca, eu te ataco de volta, porque é o instinto de sobrevivência. É uma reação sempre, né? Só que entender que ser humano não é quem nós somos, é uma experiência. Assim como ser outros seres em outros planetas, porque é uma experiência que nós temos aqui que pode durar, sei lá, cerca de 80 anos. E não é, o sentido da vida não é sobreviver. Não é só sobreviver, tem algo a mais na vida sobre isso. Então, acho que se a gente não começar a falar sobre isso, principalmente na questão da medicina, desse foco nesse ser que é desvinculado de tudo, porque tem um desenho que eu vi uma vez que foi muito interessante, que era um círculo com várias camadas. A camada externa do círculo eram os resultados, as coisas que estão manifestadas na tua vida. A do meio era métodos, a outra era a tua personalidade, as tuas crenças, e o centro era quem tu é. Então a nossa sociedade foca no quê? Naquilo que tu tem, naquilo que tu faz e naquilo que tu pensa. E esquece do centro do círculo, que é quem nós somos. E essa reflexão, tu se conectar a isso, tu vai se conectar com aquilo que é desvinculado do bom e do mal, que é livre do julgamento. É um ser livre, que é aquilo que tu fala que vai além da dualidade. Que a nossa mente se prende naquilo que é bom e naquilo que é mal. E julga isso e todas as experiências da vida como bom e como ruim. E faz de tudo para evitar ruim. E isso gera uma resistência, isso gera desconforto, tensão. E nessa tensão, onde parar no corpo essa tensão, adoece. Que a energia vital não flui. Sim. Onde a energia estagna, tu adoece. Então, acho que se a gente não ampliar essa visão de vida e fugir um pouco daquilo que é puramente material, puramente físico, puramente lógico, a gente não tem saída. Porque nosso planeta, espiritualmente falando, nós estamos transitando de uma terceira dimensão para uma quinta dimensão. Ou seja, novos níveis de consciência e de percepção. Para passar de um ser humano puramente em modo de sobrevivência para um ser humano criativo. Para uma consciência criativa. Porque a nossa atenção também, que é diferente do observador, mas onde a gente coloca a nossa atenção, a gente observa. Mas onde a gente coloca a nossa atenção é criativa. Nossa consciência é uma parte divina também. E aquilo vivifica. Então, se a gente coloca a nossa atenção num problema, vivifica em toda a nossa vida. Numa coisa, dependendo da frequência da coisa, né, que a gente coloca a nossa atenção, isso se manifesta em tudo. Então, essa visão ampliada eu acho interessante também da gente comentar. Você falou alguma coisa assim sobre essa questão de esse fluxo constante de circulação do Ti, né, no universo inteiro. No nosso corpo também. E o grande problema, a doença surge, ela começa a surgir quando esse Ti não consegue circular. Ele fica estagnado em certos lugares. Quando o Ti para, por exemplo, se você tiver um pensamento obsessivo, uma coisa que você está sempre pensando, o Ti parou ali.
ele vai parar em algum órgão, provavelmente o Qi vai parar dentro do baço, né, que é o reservatório das ideias e opiniões. Dentro da medicina chinesa fala que, como eu te falei, como que cada aspecto psíquico tem um aspecto espiritual também no órgão, né? Então, no coração mora o espírito, no baço moram as ideias e opiniões. Então, quando a gente pensa, esse Qi gravita no baço pâncreas, entendeu? Então, quando esse pensamento é muito constante e obsessivo, vai criar um desequilíbrio. Aí onde o Qi não circula, o sangue também para. Gil, quais são os recursos, o tratamento utilizado, então? Bom, na nossa escola, a primeira coisa que a gente aprende para aprender acupuntura é essa massagem que a gente chama de Shiatsu, né? Shi significa dedo, Atsu pressão. Então, através dessa massagem, a gente consegue ir gravando o trajeto desses canais. São 12 canais principais de cada órgão e víscera. Sempre um órgão é casado com uma víscera, por exemplo, o fígado é casado com vesícula biliar. O órgão sempre elabora a víscera da passagem. Uhum. O coração é casado com o intestino delgado. O baço pâncreas é casado com o estômago. O pulmão é casado com o intestino grosso. E o rim é casado com a bexiga. Então são 5, né? Depois tem mais 2 sistemas, que é o pericárdio, que eles chamam de Shin-Po, coração é Shin, né? Shin-Po significa o protetor do coração, porque o coração é considerado o imperador, como se fosse o imperador. Ele não tem a voz ativa, ele não tem como agir. Quem resolve as coisas é o primeiro-ministro, que é o Shin-Po, que é essa membrana que a gente tem em volta do coração, que chama de pericárdio, né? Uhum. Então, junto com esse, e mais esse tubo, desde a boca até o ânus, que a gente divide em 3 níveis: superior cardiorrespiratório, médio digestivo, inferior geniturinário, que é onde a gente assimila também os nutrientes. Então, o Shin-Po é casado com esse outro. E aí, esses pontos, ele vai liberando essas energias? Essa pressão nesses pontos? Sempre o objetivo é tirar essa tensão, fazer fluir esse Qi que está parado. Uhum. Tu falava ali, Gil, dessa questão do fluxo do Qi, né? Eu fiquei pensando assim, relacionando isso com o fluxo da vida, da questão dos emocionais, dos altos e baixos, da gente não confiar no fluxo da vida, da mesma forma que a gente não confia metaforicamente nesse fluxo do Qi, porque assim, a gente, pelo fato da gente, a humanidade inteira ter muito medo do desconhecido, a gente querer se apegar em tudo que é seguro, mesmo que o seguro seja ruim, mas aquilo que a gente conhece, que a gente pode prever ou planejar, mas assim, e tem muita resistência ao confiar no fluxo da vida. A gente tem muita resistência ao confiar que existem momentos de altos e baixos, que isso faz parte e que isso nos leva em direção ao crescimento. E eu acho que essa questão, assim, desse apego àquilo que é conhecido, mesmo que esse conhecido seja ruim, interrompe esse fluxo do Qi, da mesma forma que interrompe o fluxo da vida do nosso crescimento, porque se a gente resiste ao encarar, por exemplo, uma depressão ou a encarar uma doença, a gente está interrompendo o fluxo da vida, porque a gente polarizou ela. Ninguém resiste a uma felicidade, ninguém resiste a um bom estado de saúde, ninguém resiste a uma paz, uma alegria. A gente abraça tudo isso, só que quando vem do outro polo do yin e do yang, quando vai para o negativo, a gente resiste a isso. Sem entender que que a dualidade faz parte de quem nós somos, isso porque a gente se identifica, vem daquela questão Exatamente, de identificar. A gente está então, mergulhado na dualidade. Tem essa relação que tudo, né, gira, é um sistema completo. Então a forma que a gente vê a vida também interfere em nosso corpo, né, nessa questão do interrompimento do fluxo. Sim, isso aí, o Qi parou o sangue, aí aquilo vai compactando. 5 anos, 10 anos, o Qi parou ali, o sangue vai parando também. Gil, além então dessa ferramenta, tem a acupuntura? Sim, então o Shiatsu tem o objetivo também de liberar esse Qi, de fazer circular o Qi, sangue e líquidos orgânicos, equilibrar o sistema. Então a gente tem a massagem, depois a gente tem a acupuntura, que tem assim várias classes de pontos, né? Sempre combinando pontos. E o tratamento com medicações são mais ervas? Sim, aí essa parte é a mais importante. Alimentação e ervas. Hábito de vida, alimentação e ervas medicinais são as mais importantes.
A história das ervas é muito interessante porque é uma coisa meio mitológica também, assim como o surgimento dessa teoria toda, né? Uma pessoa chamada, é considerado tipo um santo na China, ele hoje em dia, que ele chama Shen Nong. O Shen Nong, ele foi para a floresta, durante muito tempo ele viveu. E ele ia para a floresta, experimentava a planta e classificava da seguinte forma: essa planta é quente, morna, fresca ou fria. Depois, essa planta ela tem a característica de fazer o Qi subir, fazer o Qi descer, fazer o Qi interiorizar ou fazer o Qi superficializar. E dessa forma ele classificou mais de 3.000 plantas. E ele morreu intoxicado. Então, desde essa época, a gente não sabe muito bem qual época que aconteceu isso. Mas depois, com estudos e observação, hoje em dia são mais de sei lá quantas que eles usam. Tem muito pouco efeito colateral também, né, Gil? Sim, aí tem porque a classificação de cada uma, né? Tem as plantas seguras, as ervas seguras, que são as mais usadas, mas também tem ervas tóxicas, que tem que ser trabalhadas para a gente poder ingerir. Por exemplo, o acônito é uma planta que é muito quente, é a planta mais quente que se usa dentro da medicina oriental. Normalmente associa com canela, para aumentar o yang do rim. As pessoas que têm pés frios, por exemplo, mãos frias, para homens com problema de rins, com problema de libido, para muitas coisas serve. Acho que vale muito a pena a gente conhecer. Então, os ouvintes, né, que estão nos acompanhando, é muito interessante. O Gil é uma dessas pessoas que trabalham com essas técnicas. E é uma medicina alternativa para além da medicação que hoje nós estamos nos contaminando com ela. Acho que vale sempre a pena tentar. A gente não tem uma intenção de excluir, né, a medicina ocidental, não, de forma alguma. Mas o objetivo é que se une, que se some, né, e que a gente possa fazer nossa parte. Vejo também que é muito importante isso que o Gil traz, dessa consciência desse todo que nos envolve, né, e esse observador, esse silêncio, para que a gente possa estar observando o que os nossos órgãos estão nos comunicando. Porque eles anunciam aonde nós temos algum problema, para que a gente possa parar e modificar isso, né, na nossa vida ou no nosso pensamento, o que não está legal. Então, esse processo de auto-observação acaba sendo também um processo de autocura, autorreflexão e crescimento, né? Gostaria de mencionar a relação dos órgãos com as emoções, para que os ouvintes possam observar. Por exemplo, os sabores também são muito importantes, né? O rim é o órgão do medo, né? Medo do terror. Terror noturno em crianças que são pequenas ainda. O rim está se desenvolvendo, né? Então não tem Qi suficiente, aí tem terror noturno. A raiva é a emoção do fígado. A alegria é a emoção do coração, ou a falta de alegria faz muito mal para o coração. A melancolia é a emoção do baço pâncreas. E a tristeza é a emoção do pulmão. A tristeza ata o Qi, não deixa ele circular. O pulmão é o órgão mais fácil de tratar, é bem fácil de tratar. Mas vai depender de alimentação, porque ele é filho do baço. Então tem essa lei, né? Se o filho está doente, tem que tratar sempre a mãe. Se o fígado está doente, tem que tratar o rim. Se o rim está doente, tem que tratar o pulmão. Se o pulmão está doente, tem que tratar o baço. Se o baço está doente, tem que tratar o coração. Que complexo, Gil. É bastante complexo, mas dá para entender. Na verdade é simples, né? Que é muita informação assim de uma vez. Eu acho que a maior mensagem é esse sistema todo que nós somos. Essa consciência desse sistema todo, né? E também trazendo aqui a responsabilidade que nós temos sobre ele.
que tu vê que muitas vezes tu vai tomar um remédio para resolver o problema do fígado, mas aquela energia continua obstruída, então ela poderá voltar. Então, essa auto-observação é fundamental nesse processo todo. Lua, alguma questão? Lu, eu gostei muito assim das tuas colocações, mas a questão da emoção, exatamente a gente sair dessa sétima consciência, né, que se desenvolveu lá na época das cavernas. Ela é completamente, a característica dela, ela é completamente catastrófica, sempre. Ela sempre pensa pior. Quando a gente está conectado com a sétima, que todos estamos, né, alguns têm consciência que é a sétima, porque não se conhece a oitava, porque a sétima não deixa. A oitava consciência eles chamam de alaya vijnana. Vijnana tipo depósito. Seria depósito de todas as experiências que a gente teve desde o princípio. Tudo que você possa imaginar está dentro de alaya vijnana. Nós estamos dentro dela, só que a gente não consegue perceber, porque a sétima consciência não deixa. Ela é tão forte na nossa existência, né? Então poderia chamar a oitava consciência de Deus. Eles fazem uma analogia, uma pequena analogia dessa oitava consciência como se fosse um lago de águas muito tranquilas, onde cada pensamento, palavra e ação realizado, que parte de cada um, seria como se você jogasse uma pedrinha dentro desse lago tranquilo. Essa pedrinha vai provocar ondas. Essas ondas vão se propagando até as margens do lago. As margens do lago estão cheias de sementes. As mais maravilhosas sementes e as mais horrendas sementes. Tudo que é bom e tudo que não presta tem de sementes. Dependendo da amplitude da onda que bate nessas sementes, desperta. E isso eles chamam de karma. Na Índia, eles consideram karma uma coisa que a pessoa já traz e vai ter que pagar aquilo, vai ficar sofrendo a vida toda. Não é isso. A gente, através da nossa vontade, através da nossa prática correta, a gente pode superar. A gente pode mudar o DNA dentro da célula. Sim. Então é uma questão de determinação e orientação para melhorar. Muito bom. Muito bom. Interessante, muito interessante. Pessoal, para quem não está chegando no final do nosso programa e não conseguiu assistir ele completo, quiser acompanhar ele inteirinho, vai no Instagram, escreve Tria na Rede, nosso perfil é um perfil com o logo azul, e nos links da biografia do nosso Instagram tem os links que vão direto para o Spotify e para o YouTube. Daí lá vão ter esse programa e todos os nossos outros. Então, para quem quiser encontrar o Gil, vai ter o número dele aqui embaixo e o nome dele, tudo certinho, para quem quiser contatar ele também. Gil, agradecemos muito. Eu que agradeço a oportunidade. Uma fartura de conhecimento. Essas ideias todas aí. Espero que os ouvintes tenham aproveitado. Não sei se foi muito difícil para vocês compreenderem. Eu tentei falar da forma mais simples, assim, né? Espero que bastante pessoas despertem para possibilidade de mudança e de melhora de qualidade de vida. Muito obrigada. Agradecemos imensamente a sua participação e, como sempre, esperamos ter deixado uma sementinha dentro do seu coração para ser nutrida. Um grande beijo no coração. Até mais. Obrigado.